Meus amigos, falando em crime sofisticado, crime bem articulado, planejado, nós vamos falar agora de uma ação que mira um esquema de lavagem de dinheiro e sonegação de impostos através de 2 empresas de ônibus aqui da capital de São Paulo. Foram expedidos 4 mandados de prisão preventiva e 52 mandados de busca e apreensão. A polícia prendeu suspeitos de envolvimento no caso. Quem está com a gente no Morning Show para trazer detalhes sobre essa operação de hoje aqui em São Paulo é a Beatriz Manfredini, chegando no Morning Show. Bom dia, Bia, bem-vinda. Oi, Kobayashi, bom dia para você também, para todo mundo aí no Morning Show. Operação grande aqui em São Paulo, deflagrada desde as primeiras horas da manhã, envolvendo o Ministério Público do Estado, o GAECO, a Polícia Militar, a Receita Federal, diversos órgãos, então, tentando entender a relação de empresas de ônibus que operam aqui na capital paulista com o crime organizado, mais especificamente com o primeiro comando da capital, o PCC. Na mira de hoje estão 2 empresas, a Transwolf e também a UpBus. UpBus que atua na zona leste de São Paulo e Transwolf na Zona Sul. Juntas, para a gente ter uma ideia, essas empresas transportam cerca de 700 mil pessoas todos os dias aqui na capital. E aí, o que essa investigação ela aponta? Né? Que os dirigentes dessas empresas estão usando as 2 para lavar dinheiro e que são pessoas, então, diretamente ligadas ao crime organizado, ao PCC. Como você bem comentou, foram 4 mandados de prisão preventiva expedidos e 52 de busca e apreensão, não só aqui na cidade de São Paulo, mas também no interior do estado e na região metropolitana. Além disso, a investigação também bloqueou cerca de 600 milhões de reais em bens dos investigados. O que a gente tem até agora de informação? 4 pessoas foram presas. O dono da Transwolf, Luiz Carlos Efigênio Pacheco, conhecido como Pandora, também Robson Flares Lopes Pontes, dirigente da Transwolf, e Joelson Santos da Silva, um funcionário também dessa empresa. Uma 4ª pessoa, ao qual a gente não teve ainda acesso ao nome ou de que empresa pertencia, foi preso em flagrante por porte ilegal de armas durante as buscas. Essa não é a primeira vez, Kobayashi, que empresas de ônibus aqui da cidade de São Paulo são ligadas ao crime organizado. Em 2022, uma operação da Polícia Civil também apontou que uma outra empresa, a Transunião, tinha ligação direta com o primeiro comando da capital. Na época, inclusive, a Prefeitura de São Paulo abriu uma investigação própria por meio da Controladoria Geral. Inclusive, o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, desmarcou os compromissos que tinha hoje e participa agora, ao meio-dia, de uma coletiva de imprensa com membros do Ministério Público, da Polícia e o secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, para falar mais sobre o assunto. A gente vai acompanhar. É importante dizer o seguinte, que no ano passado a Prefeitura repassou para essas 2 empresas alvo da operação de hoje cerca de 800 milhões de reais. A gente segue acompanhando. Por enquanto, a Prefeitura assume essas 2 linhas de ônibus aqui na capital, né? Fica aí, os dirigentes são afastados, obviamente, a Prefeitura assume e a SP Trans disse pra gente que não tem problemas na circulação de ônibus na cidade até o momento. Kobayashi. Tá aí, Beatriz Manfredini trazendo detalhes dessa operação de hoje, 4 mandados de prisão, mais de 50 mandados de busca e apreensão. Obrigado, Bia, um bom dia para você. Veja só, Mano Ferreira, Felipe Monteiro, delegada Raquel. O crime organizado, a facção de São Paulo, que é o PCC, estaria lavando dinheiro, sonegando impostos com uma empresa que presta um serviço público para a Prefeitura. Uma empresa que tem contrato com o poder público, Mano Ferreira. Até onde vai o crime organizado entrando agora nas esferas do poder? Esse é o ponto, Koba. Quando a gente fala de sufocar as fontes de financiamento do crime organizado, estamos falando de questões como essa. A verdade é que as facções criminosas hoje atuam como empresas multinacionais. Atuam com uma capacidade de articulação de mercados ilícitos transnacionais, ou seja, para fora do Brasil, são interligados com o crime em outros países. Isso significa um grau de profissionalismo do crime que a gente não pode menosprezar, que a gente precisa olhar para isso atentamente. Quando significa que estão utilizando empresas que têm contrato com o poder público, aí é mais um ponto de infiltração do crime organizado
sobre o aparato do Estado brasileiro, que a gente precisa ficar atento e olhar para isso e debater de forma séria como cortar essas fontes de financiamento. Para mim, isso passa por um debate bastante amplo que inclui o aumento da transparência nos contratos públicos, que inclui a adoção de compliance nos contratos. O que é compliance? São normas de segurança que qualquer contrato público ou de alguém que faz de uma empresa que faz contrato com o poder público precisa cumprir para que a gente possa, de fato, ter uma espécie de cordão sanitário no Estado brasileiro para evitar o avanço dessa infiltração. Passa também por outros mecanismos de transparência e controle dentro das esferas, inclusive, da própria polícia, como a gente já viu no Rio de Janeiro várias vezes, inclusive chefes de polícia sendo presos. Como fazer isso? Isso passa por políticas que hoje geram polêmica, como as câmeras corporais, que em São Paulo foram iniciativa da própria corporação, da própria PM. Ou seja, a gente precisa tratar isso de forma ampla, transversal e sempre colocando os muros de contenção para impedir o avanço do crime organizado sobre o Estado. Felipe Monteiro, você que é um advogado especialista nessa questão da regulação, da privatização, da concessão, das parcerias público-privadas, eu fico imaginando, agora são 10 horas e 25 minutos, a gente vai para um rápido intervalo para quem está na rádio. Por aqui, Felipe Monteiro, eu fico imaginando como que essa organização lida com a relação com o poder público. Por quê? A gente está falando de lavagem de dinheiro em uma empresa que recebe subsídio do município. E aí, mistura o dinheiro que é público do cidadão, mistura o que o cara paga lá para alimentar o bilhete único dele, mistura com crime organizado, fica tudo num bolo só. Como é que você vai fazer essa divisão agora de empresas de ônibus em São Paulo que estariam ligadas ao PCC, Felipe Monteiro? Resolve essa para nós, doutor. Não, realmente, quando você pega, por exemplo, o contrato público, né, o contrato de prestação de serviço público, como é o transporte de mobilidade urbana, de ônibus, de passageiro, as regras são muito rígidas, não é? E sofre fiscalização por vários órgãos, sofre fiscalização pela própria prefeitura, sofre fiscalização pelo Tribunal de Contas do município, no caso de São Paulo, sofre fiscalização pelo Ministério Público, não é, estadual do município. E o que é mais grave, na minha opinião, é que quando o município de São Paulo faz uma licitação dessa monta, né, que necessita grandes investimentos, né, é bom lembrar, por exemplo, que o valor que o município gasta de subsídio em São Paulo chega a mais de 6 bilhões de reais, não é? Então, quando o município fecha o contrato com uma empresa de ônibus, a rigidez é muito grande. A empresa tem que mostrar a documentação, tem que mostrar quem é o gestor do contrato, tem que mostrar o capital social da empresa. Então, não dá para o município de São Paulo fechar contrato com qualquer empresa. Então, isso me faz pensar o seguinte, Koba, que, infelizmente, essas empresas, né, que são geridas pelo PCC, por facção criminosa, são empresas com grande robustez econômica, né, que faz com que ele consiga burlar o município de São Paulo, consiga burlar a fiscalização e consiga, em última análise, fechar um contrato de 800 milhões de reais de subsídio. Então, realmente, o município de São Paulo tem que ter regras maiores, regras muito mais profundas, que evitem esse tipo de situação. Mais transparência dos contratos, mais fiscalização dos órgãos competentes. E aí tem uma questão que eu queria colocar, para finalizar. Quem acha que a facção criminosa está, em geral, daquela forma caricata, na favela, nas periferias, sentado em cima da casinha ali, está completamente errado. A facção criminosa tem uma complexidade muito maior do que isso. O líder da facção criminosa está em Miami agora, numa grande mansão, dando ordem para o pessoal de São Paulo. Então nós temos que ter estrutura de combater o crime muito mais enraizada e muito mais difusa do que está combatendo o crime atualmente. Raquel, mas esse aí é um bom exemplo de que a investigação está chegando em pessoas poderosas, né? Porque a gente está falando de grandes empresários, pessoas que têm empresas com contratos mega milionários, né? Nas centenas dos milhões. É um bom passo em direção a chegar em quem de fato está mandando nessa organização, né? É um bom passo se for
permanente essa prioridade do Estado em combater as ORCRIMs, as organizações criminosas que, infelizmente, usam como estratégia a infiltração em instituições de Estado para operacionalizar e para melhor viabilizar o fluxo financeiro de tais organizações criminosas. A gente sabe, infelizmente, que o narco-estado é aquele que já tem contaminado por infiltração de bandidos, de facções criminosas no comando do Estado. E quando a gente percebe e visualiza isso, a consequência é nefasta para a sociedade, em que não tem mais credibilidade no seu próprio Estado, que já está carente de credibilidade em conseguir ter justiça, a certeza de uma segurança jurídica, porque as estratégias das facções é justamente contaminar, inclusive, o setor político em financiamento de campanhas, em ingresso também no serviço público, através de licitações fraudulentas, quando participam de... E eles investem em candidatos também, né? A gente pode até, supostamente, dizer que são várias estratégias. Por isso. São 10 horas e 30 minutos, 10h30, a gente está de volta para você que estava no intervalo da rádio. Continuamos repercutindo por aqui essa operação de hoje, aqui em São Paulo, que visa desmantelar uma quadrilha que usa de empresas ligadas ao transporte público municipal, que estaria vinculada ao PCC, para lavar dinheiro e sonegar impostos. Eles investem em campanha política, eles investem em formação de juristas, até para fazer concurso de juiz. É isso. Eles investem de forma multifacetada, são multinacionais que desejam poder e que estão, de fato, atuando nessa direção. Então, a gente não pode menosprezar isso como país. É preciso, de fato, pensar como construir uma coalizão, um cordão sanitário que diferencie a política do crime. E aí isso é uma coisa que me preocupa sobre a dinâmica política no Brasil, que às vezes a gente fica perdendo muito tempo numa polarização de esquerda contra direita, quando existe muito maior do que essa polarização, de fato, algo que ameaça a nossa democracia, que é o crime organizado contra a política. Ou seja, o espaço de divergência sobre políticas públicas é legítimo e existe em toda a democracia. A captura do Estado por organizações criminosas que desejam fazer com que os órgãos públicos atuem em favor dos seus interesses particulares criminosos, aí isso não é normal e a gente tem que combater. Sabe o que eu fico pensando, Pepe? O cara que tá no ônibus, lotado, ele não tem nem lugar, ele espera um tempão para chegar o ônibus da linha dele, aí ele entra, ele paga, tem um mau serviço prestado, pega trânsito no meio do caminho para chegar no trabalho, depois ele está exausto para voltar para casa outra via sacra, e aí ele mal sabe que todo esse serviço de transporte, na verdade, é só um teatro, é um esquema. Só serve para alguém lavar dinheiro, na verdade. A empresa ela não tem como objetivo prestar um bom serviço de transporte público. A empresa ela não tem como objetivo servir a cidade, servir ao cidadão. São todas as empresas. São duas empresas hoje alvos desta operação que está em investigação. Claro que ainda haverá todo um processo pela frente. Há só, por enquanto, uma operação do GAECO e da polícia. Mas assim... O cara fica, poxa vida, né? Não poderia ser um serviço para atender o cidadão que precisa do transporte público? Mas esse é o problema, Cuba. O problema das organizações criminosas atualmente é que elas estão incrustadas nessas empresas e elas devem prestar um serviço bem feito. Esse é o problema, né? Deve ter pouca reclamação, porque quando você tem muita reclamação, começa a abrir o alarme dos órgãos de controle. Então, infelizmente, essas empresas prestam bom serviço, mas o que está por trás... Infelizmente, é a lavagem de dinheiro. Infelizmente, é levar o dinheiro para o crime organizado. E tem um ponto que eu queria colocar aqui, complementando o que o Mano colocou. Eu lembro que tinha um professor de direito amigo meu, né, que dava aula numa universidade de ponta, que ele falou para mim que o melhor aluno dele era financiado pelo PCC, e isso há 20 anos atrás. Com certeza, esse melhor aluno dele, hoje em dia, pode ser juiz, pode ser promotor de justiça ou pode ser o excelente advogado que está cuidando dos interesses do partido.